Agradecemos, amém, graças a Deus. Queridos, abram a Bíblia. Se você deixou aberto lá na oferta, é o mesmo capítulo, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Obrigado, querido. Vamos dar sequência neste mesmo capítulo que o pastor William fez a leitura, mas nós vamos para o final do capítulo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, vamos ler versículos 38 ao 44. Glória a Deus. A epígrafe aqui na Almeida Revista Corrigida diz: Eliseu em Gilgal. Diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas que estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande no fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os serviu e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Podeis assentar, queridos. Capítulo número 4 inicia com a multiplicação de um azeite, milagre que Deus fez na casa da viúva, foi bênção para o aspecto familiar. Finaliza com este milagre de multiplicação dos pães, que alcança mais pessoas, um grupo de filhos dos profetas, um grupo de homens dedicados ao serviço do Senhor. No meio do capítulo tem o relato da história da sunamita, seu filho, a morte e ressurreição do filho da sunamita. Capítulo bem maravilhoso, cheio de demonstração do poder de Deus. E esses versículos que nós lemos relatam pelo menos 2 milagres, né? Há uma separação entre o milagre dos pães e o milagre da farinha na panela. Mas eu fiz a leitura corrida para nós utilizarmos a mesma perspectiva nesses 2 milagres, para aprendermos um pouco juntos nessa noite, algo que o Senhor colocou ao meu coração. Um momento bem interessante da caminhada de Eliseu, e pode ser aplicado para nós, como cristãos, como servos de Deus, como obreiros, líderes na casa do Senhor. Começa o versículo dizendo que Eliseu estava retornando, ou retornou a Gilgal, em um momento crucial que nós podemos comparar com os nossos dias atuais. Voltou Eliseu a Gilgal e havia fome na terra. Havia fome na terra. Em uma visão física, normal, literal, nos dias de hoje também nos deparamos com pessoas em situação difícil, de fome, de necessidade física, de pão. Mas trazendo para um aspecto espiritual, e é isso que eu quero que você aplique, uma visão de fome espiritual ao nosso redor. Você sabe que as pessoas estão famintas pelo pão da vida, pão que nós vamos celebrar aqui no ato da Santa Ceia. O mundo tem fome, assim como nos dias de Eliseu em Gilgal havia fome na terra, hoje há fome na terra. Há fome ao nosso redor. Ao redor de cada cristão existem pessoas que precisam ser alimentadas. Eu correlaciono com o momento que Jesus olha para os discípulos e manda que eles alimentem a multidão.
que estavam com fome e não podiam ser despedidos com fome. Precisava dar alimento antes que eles fossem embora. Então hoje também há fome na terra. Creio que quanto a isso todos nós concordamos, mesmo que às vezes não enxerguemos essa necessidade. Somos levados por estereótipos visuais, achamos que uma pessoa às vezes bem vestida, bem posicionada, não tem fome, mas o fato é que há uma infinidade de pessoas ao nosso redor com fome de Deus, e eu e você podemos ser os instrumentos para levar o pão da vida até eles, podemos ser usados pelo Senhor para alimentá-los. Ao perceber esta necessidade, Eliseu imediatamente convoca seu servo, convoca o grupo de homens e diz: põe a panela no fogo e faz um caldo para os filhos dos profetas. Nós não podemos deixar esse povo com fome, nós precisamos dar alguma coisa para eles comerem. Ele percebeu a necessidade e ele não aguentou ficar de braços cruzados, ele tinha que fazer alguma coisa. Este inconformismo santo que tinha no coração do profeta, e há hoje nos nossos corações e mentes, de que nós precisamos fazer alguma coisa em prol deste mundo, precisamos fazer algo em prol dos famintos. É o que nós estamos reforçando a cada culto, nesse trimestre na escola dominical, falando sobre trabalho missionário. Precisamos alimentar aqueles que padecem de fome ao nosso redor. Eliseu, despertado por isso, disse: façam alguma coisa. Nos preocupamos em alimentar o povo, e é isso que estamos incentivando. Pastores, líderes, obreiros, preguem, evangelizem, discipulem, orem, ensinem a palavra. Os pastores e líderes incentivando para que todos nós façamos, não o trabalho somente do pastor e líder. O exemplo que o pastor William citou, de que não foi Eliseu que estava na multiplicação do azeite, mas era a própria viúva. Isso é maravilhoso. Então precisamos fazer alguma coisa, que todos nós sejamos tomados por este inconformismo para alimentar aqueles que estão ao nosso redor famintos, e estão buscando alimentar-se em qualquer coisa que pode ser veneno. Vamos seguir a sequência aqui, Quando ele pediu que eles fizessem alguma coisa, um deles saiu ao campo para apanhar ervas, achou uma trepadeira, vai ter outras traduções, que falam um nome diferente. O fato é que ele encontrou uma erva, colheu, encheu a sua capa e cortou na panela do caldo, porque não conhecia. Veja que há uma dedicação deste moço. Ele teve o esforço de ir ao campo buscar, ele preparou picando aquelas ervas, mas ele não as conhecia, e dá a entender que os demais também não conheciam aquele tipo de planta, aquelas frutinhas amargosas. Eles não conheciam aquilo. Não sei se por falta de experiência, ou talvez falta de um preparo, uma pesquisa mais aprofundada. Aqui entra a nossa preocupação como servos de Deus, responsáveis por proclamar o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, numa boa vontade de alimentar os famintos, vamos buscar em fontes que podem trazer veneno. Vamos buscar trazer ervas que podem não ser benéficas. Um comentarista dos que eu li disse que já havia ervas suficientes para eles fazerem o caldo, mas aquele personagem resolveu buscar algo mais atraente fora. Eu não sei se ele foi atraído pela aparência visual daquela planta, mas o fato é que ele trouxe algo que seria venenoso para o caldo, para a sopa, para o alimento dos filhos dos profetas. Veio algo que não poderia estar ali. Tem coisas que chamam a atenção, mas são venenosas. Como nós podemos nos precaver, nos prevenir quanto a isso? Primeiro vamos nos dedicar a conhecer estas ervas. Vamos conhecer aquilo que vamos dar de comer aos nossos irmãos, aos nossos filhos, ao discipulador, ao servo, ao crente. Leitura bíblica, escola dominical, culto de edificação, temos curso de SECOM. Tudo isso ajuda a trazer subsídio, a conhecer mais sobre aquilo que está por aí e pode trazer veneno. Segundo
recomendação: ter alguém mais experiente para dar o conselho, para tirar a dúvida, para orientar, um líder, um mentor, uma pessoa que dê uma palavra certeira. Foi essa a salvação naquele momento. Eles fizeram o caldo ou a sopa, o povo começou a tomar e clamaram: tem morte na panela. Quando deram de comer aos homens, viram que havia veneno ali. Quando provaram aquela substância, viram que havia veneno. Veja o estrago que pode causar um alimento envenenado para um grupo de pessoas. Não aprofundamos o relato, aqui não diz claramente se alguém chegou a morrer, mas sabíamos que havia veneno na panela e poderia culminar numa morte, porque eles gritaram: servo de Deus ou homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais comer, pararam. Talvez alguém já começou a passar mal, não sei se alguém chegou a morrer, mas a constatação é que havia morte na panela. Como é importante nós provarmos primeiro antes de aprovar e servir ao povo. Como é importante que a palavra fale primeiro aos nossos corações antes de falar com os nossos irmãos. Como é importante um líder, um pastor, um orientador, um professor da escola dominical que vai direcionar e aguardar que passe o tempo do veneno ou que seja curado aquele material. Então estamos aplicando especificamente para o âmbito espiritual, na parte da edificação da igreja. Precisamos cuidar com o veneno que existe por aí. Eles deram de comer, mas estava fazendo mal para aquelas pessoas. Imediatamente o homem estava ali, olha a importância de estar o homem de Deus ali. Quando eles avisaram o homem de Deus, ele disse: trazei farinha. E deitou a farinha na panela. E então disse: dá de comer ao povo, e já não havia mal nenhum na panela. Primeiro milagre do texto que nós lemos. Parece algo simples, farinha. Deitou farinha na panela e trouxe a correção do veneno. Não sei se a farinha interagiu com a toxina, enfim, não importa, o fato é que o milagre aconteceu. Corrigiu, curou, através da vida do homem de Deus. Agora era um alimento saudável, que não traria dano, que não traria morte, com uma simples farinha. Não é algo tão mirabolante, extraordinário, inventivo, revelação, não, farinha que ele já tinha à mão, e curou aquele caldo para que eles pudessem comer e se alimentar. Como é importante termos homens de Deus junto conosco, ou nós nos posicionarmos como servos de Deus, que possamos ser a cura para alguém que já está envenenado, que possamos ser a cura para alguém que está se alimentando de veneno, em tantas fontes que existem por aí. Como eu disse, o mundo está faminto, e está buscando alimento em várias fontes que jorram veneno. Precisamos nos posicionar como homens de Deus, como mulheres de Deus, para trazer cura a esta geração, para remover a toxina, para dar alimento a este povo. Não sei se essa farinha talvez reagiu já no organismo da pessoa, despertando seus anticorpos. O fato é que o problema foi resolvido. Faça um propósito nessa noite junto comigo, de se posicionar como servo de Deus. E se alguém ao teu lado bebeu veneno numa fonte aí pela internet, você vai ter uma palavra que vai curar isso. Se ele está com a cabeça cheia de problemas, está fazendo mal, ele vai ser curado por uma oração tua, por uma palavra tua. Não é algo tão mirabolante, é a farinha, é algo do cotidiano, é algo que eles estavam acostumados a usar, que trouxe a cura. Às vezes não é algo tão extraordinário, é o simples bem feito, é o jejum e a oração, a leitura bíblica, é a frequência no culto que vai dar firmeza, vai dar seriedade. Não tem mais mal na panela, glória a Deus. Eliseu foi usado no primeiro milagre, agora eles podiam desfrutar. O veneno foi tirado, o alimento estava saudável, não ia mais deixar ninguém doente. Analise bem as fontes antes de começar a beber delas. Fontes que sejam saudáveis, que vai te trazer alimento espiritual, não vai fazer dano físico, nem para a sua alma e para o seu espírito.
Glória a Deus. Vamos para o segundo milagre. O segundo milagre, aparece um homem de Baal Salissa. O nome da cidade é Baal Salissa. E ele trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Veja aqui, mantendo esta mesma perspectiva do alimento espiritual, mesmo que nesse caso aqui podem até ser momentos distintos, alguns comentaristas consideram momentos distintos, mas usando a mesma perspectiva, este homem trouxe o pães das primícias, sendo 20 pães e espigas verdes, para que fosse alimentado o povo. Nem tudo que vem de fora deve ser descartado, nem tudo que vem de um outro lugar deve ser descartado. Ele veio de fora, mas ele trouxe algo que era pão genuíno, era palavra de verdade, podia assim alimentar. O detalhe é que parecia pouco, parecia insuficiente, mas dá a entender, pães das primícias, dá a entender que é algo que os próprios sacerdotes recebiam, como na época estava um período meio difícil da posição sacerdotal, e isso estava sendo direcionado para o profeta Eliseu. Então é uma oferta ao profeta, e ele imediatamente divide com o povo, mas é alguém que pratica os mesmos costumes, tem o mesmo conhecimento de Deus, é alguém do mesmo povo que traz esta oferta. Então, é alimento saudável para que eles participassem. Poderia ser das ofertas instituídas na lei, em Números 18, em Deuteronômio 18, que agora estava sendo entregue ao profeta Eliseu. Eliseu recebeu, não tomou somente para si, imediatamente disse: dá ao povo, para que coma. Continua preocupado com o alimento daqueles que estão ao seu redor. Sempre que nós recebermos uma bênção, nós vamos ter este desejo genuíno cristão de compartilhar com o que está ao nosso redor. Eu fui abençoado, eu quero que meu irmão também seja. Eu recebi pão, eu vou dividir. Eu recebi um conhecimento espiritual, eu vou compartilhar com aqueles que estão ao meu redor. Se você, quando conheceu o Evangelho, entendeu o plano da salvação, eu creio que imediatamente quis compartilhar com alguém o pão da vida para aqueles que estão ao seu redor. É um sentimento genuinamente cristão que Paulo teve, que Eliseu teve, recebeu a bênção e resolveu compartilhar imediatamente para aqueles que estavam ao seu redor. Dê ao povo que coma, uma atitude de líder, de pastor, de preocupar-se com a alimentação daqueles que estavam ao seu redor, mas parecia insuficiente. Olha a preocupação dos seus servos. O servo disse: olha, como vou colocar isso na frente de 100 homens? Como nós precisamos conhecer mais a Deus. Eu me coloco na posição deste servo aqui, que às vezes parece pequeno, parece que a coisa é insuficiente, mas pela palavra do homem de Deus, ele disse: dá que vai sobrar. Às vezes nós somos tomados por uma falta de visão, ou parece que não conhecemos o Deus que nós temos, e nos preocupamos, que parece pouco, parece insuficiente. Quando Jesus estava colocando os discípulos à prova, foi mais ou menos nessa linha também. Eles se preocuparam, até se desesperaram: como é que nós vamos comprar comida para este povo? Já é altas horas, não seria suficiente. Mas Jesus já sabia o que havia de fazer. Quando o Senhor nos coloca uma tarefa, Ele já sabe como Ele vai nos usar, e a bênção da multiplicação pode estar sobre a nossa vida. Basta que nós comecemos a partir, comecemos a repartir. O milagre da partilha, né? No caso de Jesus. Aqui Ele disse então: dê ao povo para que comam. O Senhor diz que comerão e ainda vai sobrar, não vai faltar. Precisamos ter a nossa fé acrescentada ou exercitada. Precisamos ter a visão com maior abrangência para não nos preocuparmos com a insuficiência. Quantas pessoas preocupadas, achando que não vai dar certo, não vai dar conta. Meu Deus, e agora? Vem notícia daqui, de lá, e entra num desespero. Não, fica tranquilo, fique em paz, vai dar certo. Quando nós incentivamos ao discipulado, muitos se preocupam: pastor, mas eu não sei, eu não conheço, o que eu vou dizer se fizer uma pergunta?
Vai, crente, lê a Bíblia e vai, que o Senhor vai te usar. O Espírito Santo fará lembrar aquilo que já estudou, que já aprendeu. E depois continua se aprofundando, continua cavucando mais, para ter mais subsídio, mais alimento. Comerão e vai sobrar. Eliseu tinha confiança no Deus a quem servia. Ele tinha esta convicção do milagre. Precisamos ter, seja o dom da fé, uma convicção extraordinária, ou a fé em Deus para o milagre acontecer. Precisamos disso também. Eles obedeceram. Quando Eliseu disse, dê ao povo porque vai sobrar, eles obedeceram. É importante obedecermos, mesmo quando nós não estamos vendo. A gente passa por situações diversas, circunstâncias em que nós não estamos enxergando o milagre, mas baseado na palavra do homem de Deus, vamos em frente. Baseado na palavra de Eliseu, eles fizeram, serviram, eles comeram e sobrou, conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus tem colocado homens de Deus ao nosso redor, no seio da família, na liderança do departamento, na direção da igreja. Vamos dar ouvidos a esta pessoa e vamos ser abençoados e vivermos os milagres que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Os dois milagres que finalizam este capítulo, milagre da cura ou do antídoto para o veneno, e o milagre da multiplicação do pão. Já havia um milagre lá em Reis, acho que era no capítulo 2, né? Que foi curado as águas de toda uma cidade. Mas aqui foi a cura numa panela de algo venenoso. Antes de nós orarmos, eu vou orar por alguns propósitos, alguns objetivos, mas eu quero propor a você algumas atitudes para que nós possamos aplicar essa mensagem no nosso dia a dia, não apenas ouvir, mas aplicar também. Primeiro, busque alimentos em lugares confiáveis. Cuidado com ervas amargas, venenosas que existem por aí. Cuidado, vigie. Nem toda fonte pode ser bebido sem preocupação. Quando você vai se aprofundando, conhecendo mais, você se torna mais apto a discernir. Esta folha pode ser utilizada, tira os espinhos, aproveita que é bom. Mas vigie, não beba de fontes venenosas. Segundo, se aprofunde no básico, na farinha, na oração, na leitura bíblica, na consagração pessoal. Isso vai ser útil para curar o veneno que possa vir. Se aprofunde a fazer bem feito aquilo que é o básico da fé, que nós não podemos deixar a desejar, e o inimigo tenta todos os dias nos fazer deixar a desejar. Entenda também o cuidado de um líder, de um homem de Deus, que às vezes vai determinando, regulando, organizando. Ao nosso redor nós já temos bem claro que existe fome, há pessoas morrendo de fome espiritual, mas às vezes dentro da igreja tem pessoas fracos também, que estão se alimentando muito pouco. Então eu quero orar, se você se sente fraco espiritualmente, para que Deus te fortaleça com alimento espiritual genuíno, e saia daqui com aquele desejo de se alimentar da palavra, de orar mais, de ler mais, e de adorar a Deus, executar as disciplinas da vida cristã. Então vamos orar por fortalecimento espiritual. Também vamos orar se você tem alguém que você acha que ele bebeu de fontes estranhas. Ele parece que está com a cabeça toda envenenada. É contra um tal sistema, é contra as figuras de autoridade, é contra isso, contra aquilo, não concordo, não sei. Está fraquinho, está com a mente toda torta. Vamos orar juntos por esta pessoa. Vamos orar para que venha a cura. Talvez o Senhor pode usar você para trazer a cura para esta pessoa. Em um simples abraço, em um simples sorriso, em uma simples oração por ele. E o terceiro motivo de oração é orar pela capacitação do alto. Você quer falar do amor de Deus para alguém que está diante de você, no seu trabalho, seja o seu vizinho, alguém que se relaciona com você no dia a dia, e você se acha incapaz. São poucos os pãezinhos que eu tenho, só dá para mim me alimentar. Nós vamos orar para que Deus multiplique na sua vida, e você possa alimentar a muitos, que venha esta capacitação do alto. Amém? Vamos orar por esses três propósitos. Não vou convidar à frente, mas nós vamos orar juntos e depois vamos participar da Santa Ceia. Senhor, tu nos sondas, nos conheces,
sabes todas as nossas fraquezas e incapacidades. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento quanto àquilo que não é de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua palavra. Que nós possamos nos aprofundar em conhecer o Evangelho, em conhecer as nuances da Bíblia Sagrada, quanta sabedoria contida neste livro, que nós possamos beber e nos alimentar e nos fortalecer, e também compartilhar com os outros aquilo que o Senhor está nos revelando e trabalhando em nós. Que não venhamos perder a oportunidade de compartilhar do pão da vida com aqueles que estão ao nosso redor. Abre os nossos olhos para vermos quantos famintos estão ao nosso lado, precisando de uma palavra apenas, mas que trará cura, que trará salvação, que vai quebrar cadeias, amarras de Satanás. Usa-nos com autoridade, dá-nos convicção e confiança no milagre, na palavra, para pregarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo, independente das circunstâncias, Senhor. Se alguém já está com alguma coisa envenenada em seu coração, em sua mente, venha trazer a cura. Venha, Senhor, usar alguém, pode ser um de nós, para comunicar as verdades absolutas do Evangelho e para tirar tudo aquilo, Senhor, que está trazendo doença, está tirando a saúde espiritual deste membro, desta pessoa, deste amigo, deste irmão. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela maneira especial, extraordinária com que tens trabalhado, nos alimentando dia após dia, nos cultos, Senhor, que nós possamos sempre se servir da tua mesa e jamais desprezar o banquete espiritual, antevendo o momento que celebraremos contigo na glória, nos céus. Obrigado, Senhor, por teres falado conosco mais uma vez. Continua operando com liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.